Olá, vamos iniciar mais um vídeo então sobre aplicações de distribuições quânticas em física e estatística, e o assunto de hoje, metais. Nós vamos iniciar o estudo de metais em física e estatística. Nós vamos começar estudando o gás de Fermi degenerado, vou apresentar essa definição a seguir, e o primeiro problema que a gente vai atacar no estudo de metais vai ser o problema dos elétrons de conduções em metais. A seguir, nesse mesmo vídeo, eu apresento a expansão de Sommerfeld, que é uma forma de solução ou aproximação para a solução desse problema dos elétrons de conduções em metais, onde a parte mais interessante dessa solução, da expansão de Sommerfeld, é a técnica utilizada para resolver o problema. Então vamos lembrar, metais possuem uma rede cristalina, que aí depende do tipo de material, né, a disposição dos átomos para formar essa rede, e também tem seus elétrons de condução, que são responsáveis principalmente pela condutividade do material, são os elétrons livres. Do ponto de vista de termodinâmica, se a gente tratar classicamente a rede cristalina, que a gente tem um bom modelo para descrevê-lo do ponto de vista de termodinâmica, que é o modelo de Einstein, que a gente já estudou em vídeos passados, o sólido de Einstein. E também considerar agora os elétrons de condução, os elétrons que se movimentam livremente no metais, como um gás ideal, os elétrons não interagem entre si, a gente pode esperar classicamente, pelo princípio de equipartição, que o calor específico seja constante igual a 3R mais 3 meios de R. Isso significaria que a gente deveria esperar que calor específico de metais fossem diferentes de isolantes, já que os isolantes não têm essa contribuição dos elétrons livres e deveria contar só a rede cristalina. O modelo de Einstein explica a variação do calor específico da rede cristalina com a temperatura, exceto em temperaturas muito baixas, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, mas não fala nada da contribuição dos elétrons livres. E, na verdade, a temperatura ambiente, elétrons livres e metais têm calores específicos que são bastante semelhantes. Então, essa contribuição de elétrons deveria ser pequena. E a equipartição não diz porque essa contribuição que é pequena, ela prevê um resultado que é quase tão, que é da ordem do outro, é 3 contra 1,5, 2 vezes menor. Alguns modelos microscópicos tentam explicar esses resultados para a condutividade e para o calor específico. O modelo de Drude considera bolinhas, como os elétrons livres, como bolinhas batendo numa mesa de pinball, por exemplo, e dá bons resultados para explicar a lei de Ohm, por exemplo, a condutividade dos metais. Por outro lado, a expectativa do calor específico, ele não consegue explicar essa pequena contribuição do calor específico da parte dos elétrons livres. Mais uma vez, como spoiler, Sommerfeld o que faz é, ao invés de usar a estatística de Maxwell-Boltzmann, como o Drude usa para explicar os elétrons, a gente vai usar de Fermi-Dirac. Então vamos estudar de início o que a gente chama do gás de Fermi degenerado, um gás de elétrons degenerado. O degenerado aqui não tem a ver com degenerescência da mecânica quântica de vários estados com a mesma energia, por exemplo. O degenerado aqui vai significar situações com a temperatura perto de zero, onde os elétrons ocupam todas as primeiras camadas. Então é assim que a gente faz no diagrama de Pauli, a gente vai colocando elétrons nas camadas mais internas, essas ficam ocupadas até que chegamos de colocar elétrons na última camada, e essas têm mais energia do que as outras, mesmo a T igual a zero. Em T igual a zero, a energia de Fermi, que é a energia do máximo elétron, né, desse material, a maior energia possível, em T igual a zero, é igual a esse μ. Isso é razoável porque quando você tem todas as camadas internas ocupadas e você vai adicionar mais uma partícula, a única energia que você pode ceder é uma energia igual a EF um pouco maior do que isso. Ou seja, a energia tem que aumentar de EF a cada partícula. Como o potencial químico é energia livre por partícula, esse resultado de energia de Fermi igual a μ é compatível com a definição do potencial químico. Então essa é a distribuição de Fermi-Dirac, que vale 1
até o μ, ou a energia de Fermi, e vale 0 para energias maiores do que essa. Todos os níveis, então, internos dos átomos estão ocupados. Para calcular esse EF, a gente pode usar o tratamento que tem feito nesses vídeos e aqui na parte de estatísticas quânticas. O N é a integral de 0 a infinito da distribuição de Fermi vezes a densidade de estados. Então, fazendo essa conta, lembra, isso é um gás então, de partículas de massa m, onde esse m vai ser a massa do elétron, dá E elevado a meio. Então, dá aqui para a gente fazer as contas. Aqui aparece toda uma constante, que eu vou a seguir simplificar, mas aparece a integral de E elevado a meio. Só que aqui eu não preciso integrar de 0 a infinito, porque nem todos os níveis estão ocupados. Basta a integral ser feita de 0 a EF. E isso faz aparecer, então, um EF elevado a 3 meios. Agora, eu tenho o EF em função de N, eu posso isolar esse valor de EF, dar um N sobre V elevado a 2/3. Né? Então, essa é uma quantidade intensiva que depende da fração N sobre V elevado a 2/3. Eu posso definir uma temperatura de Fermi que seria igual à energia de Fermi dividida por Kb, que é o que a gente tem feito para converter temperaturas e energias, né? Aqui na disciplina. A temperatura de Fermi para o cobre, então, é da ordem de 80.000 Kelvin para a temperatura ambiente, né? Aonde vale essa densidade do cobre. Então, a gente vê, por isso que e esse é o critério de chamar um gás degenerado, a temperatura ambiente, a energia térmica, é muito menor do que essa temperatura de Fermi ou a energia de Fermi, o nível do elétron com energia mais alta. Então, as energias dos elétrons são tipicamente maiores que as energias térmicas. Para calcular agora o valor da energia média, eu devo fazer uma integral semelhante, só que aqui entra o E, e como eu estou falando de elétrons, de novo eu tenho que colocar na mão 2 estados correspondendo às 2 orientações. Essa integral é feita de maneira semelhante à anterior, eu não vou entrar aqui em detalhes nas contas, né? Mas aparece então um resultado parecido, que é 3/5 de 3πn elevado de novo a 2/3 vezes n. Eu separei aqui para o seguinte comentário. Essa expressão, a energia média é 3/5 de N de Fermi. Claro, eu devo esperar que o E seja menor do que o E de Fermi, porque essa é a maior energia que um elétron pode ter. Então, a média tem que estar abaixo desse valor. E é exatamente 3/5 é um valor que é acima de meio, porque a gente lembra a densidade de estados cresce com a energia. Então, eu posso esperar que eu tenha mais elétrons perto da energia de Fermi do que lá com energia igual a 0. Isso é esperado, como a gente já viu mais de uma vez também nessa discussão de estatísticas quânticas. Aqui o que é interessante é essa observação que o U é extensivo. A energia média é extensiva. Aqui eu tenho o produto de uma quantidade intensiva, N sobre V, vezes uma extensiva, N. Então, essa quantidade, essa propriedade de extensividade está garantida para o U. Mas você nota que a potência com que ele depende de N é maior do que 1, é 2/3 mais 1, seria 5/3. Por que essa energia depende com uma potência maior do que 1 do número de partículas? Né? Isso que acontece é porque quando você tem que adicionar uma partícula a um gás de Fermi, você só pode colocar partículas em T igual a 0 com energia maiores do que aqueles valores que tem. Então ela vai contribuir mais para a média, né? Vai contribuir sempre com um valor maior que a média, o que faz com que a dependência com o número de partículas seja maior do que 1. Sempre vou colocando partículas que têm energia maiores do que aquelas que já estão lá. Eu posso calcular também a pressão de um gás de Fermi a T igual a 0, que é o que a gente chama da pressão de degenerescência. Então você tem um gás de elétron, nota. Eu não falei nada de sobrecargas aqui, então não estou levando em conta a repulsão coulombiana. Mas a pressão que é derivada do U em relação ao V, basta derivar essa expressão em relação a V, é V elevado a menos 2/3, né? Então o menos corta com menos, e aí fica fácil. E fazendo essa derivada e substituindo o valor de EF, que eu calculei no slide anterior,
dá que a pressão é 2/5 de NF sobre V, ou a pressão é 2/3 de U sobre V, que é o que a gente tem achado para a pressão, né, de gases ideais que tem com massa. Para fótons, no vídeo anterior eu mostrei que isso era 1/3 de U sobre V. Observa que existe uma pressão dos elétrons nas paredes do metal que não vem de repulsão eletrostática novamente. Essa aqui é uma pressão causada pelo princípio de exclusão de Pauli, que não deixa que dois elétrons ocupem o mesmo estado. Então, esses são os resultados mais importantes para o gás de Fermi a T igual a zero, um gás de elétrons, né, ou os elétrons de condução no metal em T igual a zero. O que eu quero fazer agora é descobrir alguma dependência com T para poder estudar o comportamento do calor específico à temperatura, que é o objetivo nosso nesse vídeo. Então, a partir de agora, prepare-se para a matemática, nós vamos ver a expansão de Sommerfeld. Então, para T maior, mas um pouquinho maior do que zero, o que a gente tem é que aquela distribuição degrau vira essa função de Fermi, aonde o que significa que esses elétrons, aqui, esses níveis estão todos ocupados, e elétrons daqui podem pular para essa situação aqui, né, maior do que μ. A região aonde há, na verdade, uma possibilidade do elétron receber uma energia e mudar de estado, então você vê que é por isso que a contribuição para o calor específico é pequena. Essa quantidade enorme de elétrons aqui, lembra que isso aqui é 80.000 perto de 300, né, na temperatura ambiente, essa quantidade enorme de elétrons, se receber energia, não acontece nada com eles. Eles não conseguem ir para o nível superior porque esses estão ocupados. Somente esses elétrons daqui. Então, só uma fração pequena dos elétrons é que devem contribuir para o calor específico. São aqueles em que a energia vai mudar com a temperatura. Isso explica, então, por que ao invés de 3/2 de R, eu devo ter um valor bem menor para o calor específico. Como a gente calculou aqui, esse valor é bem pequeno comparado por esse, por isso que a contribuição para o calor específico dos elétrons é sempre pequena. Já para a condutividade, esse problema não acontece, porque ao passo em que você não pode você dá energia para os elétrons, mas esses que estão nas camadas mais baixas não podem mudar de estado, se você aplica um campo elétrico, você muda a velocidade de todos os elétrons. Então, todos contribuem para a condutividade. Aqui não, nem todos contribuem para o calor específico. Para botar isso em termos matemáticos, o calor específico que devia ser 3/2 de NK, onde N agora passa a ser um número efetivo. Esse número efetivo, como a gente viu, são os caras que estão aqui. Essa largura depende de kT, então aqui vai ter um monte de constantes, eu não sei que valor é esse, mas eu sei que a dependência do calor específico é linear com T. Então isso que eu quero achar. Né? Intuitivamente eu já mostrei aqui que o calor específico deve conter uma contribuição linear a T. Mais uma vez, lembre-se que eu estou falando apenas da contribuição dos elétrons de condução. Não estou tratando aqui da rede cristalina. Então, como é que a gente faz essa conta? Qual é o truque do Sommerfeld? O primeiro truque vem, ao calcular o N, eu poderia começar com o cálculo da energia, mas vamos começar com o N. Ao calcular o N, a gente já fez várias vezes, densidade de estado vezes a função de ocupação, né, para Fermi. A densidade de estados é E elevado a meio, porque isso aqui é um gás ideal de partículas com massa. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu gostaria de trocar essa grandeza N de E por sua derivada. Por quê? Porque a derivada é superlocalizada. Só é diferente de zero naquela minha região de interesse, onde os elétrons podem pular daqui para cá. Então, essa é a região nossa que nós estamos interessados, e a derivada é que essa derivada é mais relevante para a gente do que a função como um todo. Então, o que eu devo fazer? Eu vou tentar tirar aqui a região onde a derivada é diferente de zero. Como é que eu faço isso? Basta resolver essa equação ou usar o método de integral por partes, onde eu pego essa parte aqui como U, e aqui vai aparecer o du, que é a derivada dele, como me interessa, e aqui aparece o termo UV. Substituindo esse UV dos limites de zero e infinito, por exemplo, primeiro,
para E igual a infinito, eu já sei que a distribuição vai a zero aqui. E vai exponencialmente. Então, isso vale zero. Por outro lado, para E tendendo a zero, a função distribuição n vale 1, mas o E elevado a 3 meios, esse vale zero. Sobe aqui. Então, esse termo, ele se anula nos dois limites que me interessa. Basta eu trabalhar com essa integral aqui. Tá? Então, essa integral é que vai fazer parte agora dos truques matemáticos para a gente resolver. A derivada de n em relação a E pode ser calculada explicitamente, já que o E é 1 sobre E elevado a beta E menos μ mais 1. Calculando essa derivada, eu obtenho essa expressão aqui, onde eu fiz a seguinte substituição que vai ser útil para a gente. X é E menos μ dividido por kt. Então aparece aqui em função de x. Então isso vira 2/3 de G0, 1 sobre kt, E elevado a x, E elevado a 3 meios, que vem da densidade de estados, dE. Eu posso, então, substituir a variável de integração dE. dE vai ser kt dx, e o limite de integração vai de 0, ao invés de 0 a infinito, vai de menos m sobre kt, quando é igual a 0, até infinito. Então, a substituição aqui nessa segunda linha já está justificada. O que eu fiz daqui para cá é trocar o limite menos μ sobre kt, esse é um truque, por infinito. Tá? Por que a gente faz isso? Basta lembrar que isso aqui é a derivada daquela função de Fermi, e essa derivada para valores negativos contribui muito pouco, vai rapidamente a zero. Então, trocar menos μ sobre kt por infinito não altera significativamente a integral, mas fica muito mais fácil de lidar, porque afinal essa distribuição, esse intervalo agora é simétrico. O que eu vou fazer agora é tentar escrever o epsilon como uma função de x, para poder fazer essa integral. Então, o que eu devo fazer aqui é uma expansão do epsilon perto de μ. Fazendo a expansão em série, eu obtenho essa expressão. Tá? Então, substituindo μ, E menos μ por xkt, eu obtenho essa expressão. Até então não ajuda muito, mas a gente pode agora pegar essa expressão e jogar aqui dentro da integral, e aí eu vou ter uma soma de várias integrais, mas agora de integrais todas desse tipo, vezes uma potência de x. X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, mais etc, etc, etc. Então vamos fazer cada uma dessas integrais. A integral que eu preciso resolver é a integral de menos infinito a mais infinito daquele termo x elevado a m. Lembra? Multiplicava potências de x. Esse fator aqui, e elevado a x mais 1 ao quadrado, ele pode ser reescrito como isso é e elevado a x mais 1 vezes e elevado a x mais 1, e um desses e elevado a x mais 1 eu divido por e elevado a x, em cima e embaixo. Então você nota que aqui dá e elevado a x mais 1 vezes e elevado a menos x mais 1. Se eu trocar x por menos x, dá no mesmo. Então essa função é par. Se essa função é par, o intervalo é simétrico e o m é ímpar, todas as integrais ímpares vão ser nulas. Então preciso calcular só as integrais pares. A integral primeira, que é x elevado a 0, essa é mais tranquila. Ela é exatamente a integral da derivada, lembra, isso aqui é a derivada do n da função de distribuição em relação a x. Então a integral da derivada da própria função, aí quanto vale n infinito, a gente viu, dá zero, né, porque a função cai exponencialmente a zero para e maior do que μ, e para o valor menos infinito vale 1. Então a integral 0 vale 1. O segundo termo dá zero, o que significa que o termo de ordem 2 vai ser uma boa aproximação, já que ele na verdade já é o terceiro termo da aproximação. Essa integral, levando em conta x2, eu não vou resolver aqui, pode ser resolvida analiticamente, a solução é o π2 sobre 3. Então essas integrais substituindo em n, né,
eu obtenho essa expressão que eu tinha colocado anteriormente, no slide anterior, substituindo, então, essas expressões e agora substituindo também o G0, essas constantes, pela energia de Fermi que eu calculei no slide anterior, eu obtenho essa expressão. Você observa que N aparece aqui e em todos os termos. Então, o que eu posso fazer? Posso cancelar esses N's, tá? E escrever agora o μ sobre F em função desses outros termos. μ sobre F dá 1 menos esse termo aqui ao quadrado. É só fazer a álgebra dessa expressão para cá. Ou seja, em primeira aproximação, como a gente esperava, o μ é igual a F. Então, igual a zero é idêntico, né? Então, para t pequenos, essa daqui deve ser uma boa aproximação. O termo seguinte é Kt sobre F. Lembra? A gente está fazendo expansão para t muito pequeno. Então, é Kt muito menor do que F. Então, é por isso que basta chegar até o segundo termo da expansão. Esse termo é pequeno, então eu posso pegar 1 menos x elevado a 2/3 e fazer de novo a expansão em série. E aí eu fico, depois de uma álgebrazinha, fico com esse termo aqui, tá? Então, a gente observa que o μ, em função do EF, se aumentar a temperatura, ele vai diminuindo. Então, μ cai com a temperatura. Então, eu tenho essa expressão para o μ em função de EF, e se eu repetir essa conta toda que eu fiz para N, eu repetir para U, que é só colocar o Ezinho dentro das integrais, a expressão que eu tenho é parecida, também um termo independente, constante, e um termo em Kt2, igual aparece para o N. Tá? Se eu fizer a substituição de novo, é uma álgebra chata, eu substituo enquanto 3/5 de N é F, mais esses termos aqui em Kt2. Tá? Então, a energia cresce com o quadrado da temperatura. Isso é uma coisa boa, porque a derivada dela, em relação à temperatura, que é o calor específico, vai ser linear com T. Como eu tinha previsto, né, e provado por intuição, no início dessa parte de expansão de Sommerfeld. Aqui eu encontro não só que é proporcional a T, como eu obtenho um valor exato um valor analítico para constante de proporcionalidade. Então, esse aqui é um dos méritos da expansão de Sommerfeld. Mas a gente pode ver isso daí, será que bate com o experimento, já que a contribuição para o calor específico? Aqui já dá para ver também. É Kt, aqui vai ter um Kt sobre F, que a gente já viu que é um termo pequeno, é 300 para 80 mil. Né? Então, esse número aqui é pequeno. Então, será que dá para ver uma variação do calor específico? No calor específico de um metal, dá para ver a variação só devido à parte eletrônica, né? A parte de elétrons livres? Existe esse experimento. Eu trago aqui para vocês o calor específico do silício, em função da temperatura, para temperaturas pequenas. Silício, um isolante, e aqui do cobre, um condutor. O calor específico de ambos vai para a lei de Dulong-Petit, que a gente lembra que é o 3R, da equipartição. A queda da temperatura vai com T ao cubo, que não é explicado por Einstein. Einstein daria um exponencial de menos θt sobre T2, se a gente lembra, pode voltar no vídeo de sólido de Einstein. Então eu vou ter que resolver essa parte aqui da dependência em T3, mas você observa que para esse que é isolante, quer dizer, a contribuição dos elétrons de condução deve ser nula, né? Ele vai a zero, né, com o T ao cubo. Já o cobre tem um pequeno desvio para temperaturas ainda mais baixas. Tá? Esse desvio da lei T3, que a gente vai ver no vídeo seguinte, esse desvio da lei T3, então, pode ser atribuído, e, na verdade, com mais dados, a gente mostra que isso é linear, então, o que mostra que esses resultados nossos estão corretos. Então, esses resultados são comprovados, valeu a pena fazer essa calculeira toda, né, para tentar explicar esse pequeno desvio
que a gente tem aqui entre condutores e isolantes apenas em temperatura muito baixa, né? Físicos são muito teimosos querendo fazer essa contarada toda para poder explicar esse resultado. Mas, de certa maneira, dá um prazer enorme de poder ver que esses resultados, e nota que isso, lembra? A diferença entre Drude e Sommerfeld era largar a distribuição de Boltzmann clássica e partir para a Fermi-Dirac quântica. E isso aí refletiu num calor específico, como expresso aqui e obtido experimentalmente. Então, ponto para a mecânica quântica, como se precisasse dos pontos da gente para se estabelecer. Bem, então com isso a gente viu o gás de Fermi em limites de temperaturas baixas e muito baixas. O muito baixas aqui também vale a pena a gente fazer um comentário. T igual a 300 Kelvin para o cobre é tão bom quanto T igual a zero, afinal, aquele KT é muito pequeno comparado com o T de Fermi. Então, o que a gente está para estudar aqui são efeitos pequenos, mas que comprovam a validade da mecânica quântica. No vídeo seguinte, eu vou tratar de um outro modelo, estender o modelo de Einstein para rede cristalina. Então, nós já estamos satisfeitos com a parte eletrônica. Vamos tentar entender por que tem essa queda T ao cubo, tá? Então, não dá para perder o próximo vídeo e eu vejo vocês lá.